vale para todo mundo. O que os psiquiatras estão falando hoje em dia, o número de crianças, adolescentes que estão tentando suicídio está muito grande. E é exatamente pelo que você falou. A cabeça deles não está no mesmo lugar que os pés. O grande problema. Os pés estão lá num lugar e a cabeça está no outro. Aí perde o significado da vida e aí, sem sentir significado, eles querem morte. Pessoal, boa tarde. Vamos dar continuidade ao nosso fórum com a mesa de análise de desempenho e mercado. E para formar a mesa, eu convido a presença do Marcelo Xavier, do Ricardo Corrêa, Pedro Monteiro, e o mediador, nosso amigo Gilmar Ferreira. Bom, Gilmar, pode assumir o comando aí. Oi. Boa tarde. Prazer imenso estar aqui com vocês, podendo aprender um pouco, trocar experiências e debater a respeito desse tema tão moderno, tão atual, tão importante para o futebol, que se chama análise de desempenho. E eu gostaria de, antes de iniciar aqui essa troca de ideias, provocar vocês, especialistas do setor, resgatando aqui um artigo da jornalista Malvin Flores, especialista em esporte e inovação, publicado no dia 11 de abril de 2017. Eu separei alguns pontos aqui que eu acho que é um kick-off bem importante para debatermos. Escreveu a Mal: o desenvolvimento de tecnologias para o esporte deixou de ser uma atividade do interesse de poucos e transformou-se em um segmento obrigatório para atletas de ponta. Em 2015, ou seja, 2 anos antes dela ter escrito o artigo, em 2015, o investimento em inovação no esporte, na forma de capital de risco, totalizou 2,5 bilhões de dólares. Países que mais investiram fortemente neste segmento: Estados Unidos, Holanda, Austrália, Espanha e Alemanha. Não por coincidência, todos eles presentes no pódio global das modalidades. A exceção ficou com Israel, porque o país que criou o Waze e depois vendeu para o Google por 1 bilhão e 300 milhões de dólares, não tinha tradição esportiva, era pouco interessado no assunto, mas produziu em 2 anos 95 startups premiadas e dominantes no mercado. 41 dessas startups levantaram 380 milhões de dólares em capital de risco no mercado internacional. Ou seja, Israel apostou pesado no desenvolvimento de tecnologias voltadas à indústria do entretenimento e nela incluiu o esporte. O objetivo foi criar uma nova forma de o espectador interagir com o esporte. Nesse desenvolvimento de soluções computacionais voltadas para o aperfeiçoamento tático do futebol, foi o que mais desafiou os cientistas. Reza a lenda
entre eles que a modalidade, que o futebol é a modalidade que apresenta um menor número de restrições aos jogadores em relação ao basquete e ao vôlei, por exemplo. E por esse motivo, oferece um número maior de combinações matemáticas possíveis. A discussão não impressionou os sócios da israelense Intelligent Gym, que analisou o jogo e entendeu que seus jogadores, como pessoas altamente qualificadas, que tomam decisões rápidas em situações de risco, inspiraram-se em simuladores de voo para criar softwares de treinamento tático especializado. Ou seja, amigos, diante desse cenário de notória evolução da ciência no segmento esportivo, eu queria saber, em breve explicação de vocês, quais são as perspectivas, onde nós estamos aqui no Brasil, na análise de desempenho, e quais são as perspectivas de crescimento deste mercado, que a cada dia está mais latente na rotina dos amantes e dos praticantes de futebol. Eu gostaria de tomar a liberdade de começar, porque eu tenho uma parte significativa desse processo aí. Primeiro, agradecer a presença de todos, ao Fernando por dar a oportunidade de montar essa mesa. As pessoas que estão aqui foram convidadas por mim e imediatamente, prontamente aceitaram estar presentes. Um profissional da magnitude do Ricardo, com um processo tão relevante dentro do Fluminense, o Pedro, tudo que ele constituiu, de um ambiente totalmente estruturado, que ele conseguiu fazer dentro do Vasco da Gama, e Gilmar, você, por toda a tua capacidade de crônicas esportivas, de uma forma idônea e isenta, trazem muito significado para a gente poder estar aqui hoje. A gente tem que tentar trabalhar com o poder de síntese, que é muito difícil quando a gente está aqui, porque todo mundo quer colocar a sua história, a sua verdade. Essa questão do Inteligim, eu só queria citar como isso aconteceu, como chegou até o Brasil, como chegou a Maurim. Isso não começou no ano de 2015, começou em 2012, dentro do Botafogo. Eu trabalhei no Botafogo em duas passagens. Primeiro, eu fiquei 5 anos no clube, de 2009 a 2014, e depois eu fiquei de 2019 a 2021. São 7 anos ao todo dentro do clube. Nesses 7 anos, eu procurei sempre interagir com todas as áreas de conhecimento, mesmo estando focado, trabalhando com análise e tecnologia. Fosse análise de mercado, fosse análise de desempenho. E aí, num desses momentos, a gente recebe muitos convites, assim como hoje a gente tem um fórum aqui, eu, como o Gilberto colocou, já tive a oportunidade de estar em praticamente todos os congressos, desde o SoccerX, Soccer Experience, universidades, falar para diversas associações, federações, universidades, trabalhar em grandes clubes, mas o mais importante é você nunca negar a oportunidade de ouvir alguém. Teve um momento da minha trajetória que a doutora Armineide me convidou para ir num evento da OAB. E lá no evento da OAB tinha um responsável pela Microsoft, desenvolvimento da Microsoft, falando sobre os processos sócio-torcedor do Real Madrid. Então fui descobrir como uma ferramenta da Microsoft poderia ser utilizada. Mas onde eu quero chegar com isso? A gente falou aqui sobre vários processos e é como importante você conversar com outras áreas de conhecimento. Quando a gente chega, por exemplo, no Botafogo, a gente tem uma equipe transdisciplinar e uma liderança, como aconteceu naquele momento, através do professor Oswaldo de Oliveira, que estava aqui presente ontem, que também é uma honra, uma satisfação ter trabalhado com um profissional da magnitude dele, também como da mesma forma com o Paulo Autuori e todos os outros, e muitos que aqui estão presentes. Alguns profissionais sempre chegam com ofertas de soluções, tecnologias e serviços. E uma vez, numa visita ao clube, chegou um senhor chamado Rui Marra. E quem é o Rui? O Rui é um cara que faz voo de asa delta. E esse cara tem que dar condições a quem quer fazer aquele voo, correr por uma rampa junto com ele, com velocidade e força proporcional, para que eles possam ter uma trajetória para decolar, senão os caras caem. E nisso ele começou a estudar o controle de variabilidade cardíaca. Apesar de ser formado em educação física, trabalhando muito tempo em preparação física, isso não era um conhecimento da minha dominância. E aí eu comecei a estudar aquilo ali, e numa dessas oportunidades de ir num evento, num congresso um pouco fora da caixa,
eu fui saber o que era variabilidade cardíaca. Dessa questão de variabilidade cardíaca, o Jefferson Mann, que é um profissional que trabalha na área comercial, ele trouxe a ideia da Inteligin aqui para o Brasil e levou para a gente no Botafogo. E essa ideia de 2012 foi sendo desenvolvida por 2 anos, com o conceito já de gamificação, que hoje a gente fala de metaverso, multiverso, vários ambientes, mas esse conceito de gamificação já existe há quase 10 anos, pelo menos, para poder atrair essa geração nova e as próximas gerações, para tornar aquilo que era uma brincadeira lúdica de rua, uma brincadeira no ambiente que você estiver. E o mundo mudou muitos conceitos. Então a Inteligin, ela traz um conceito da Força Aérea de Israel. Quando você fala sobre isso, eram pilotos de caça de Israel que tinham que tomar grandes decisões entre disparar ou não um míssil, subir ou não um avião, num avião do jato, na verdade, numa velocidade extraordinária, de não sei quantos quilômetros por hora. Então, assim, tomar todas essas decisões e você poder, ao disparar um míssil, acertar uma escola, um hospital ou simplesmente o alvo, eram muito significativas, né? E aí ele traz esse conceito para mim e eu começo a pensar no uso do conceito da variabilidade cardíaca e desse tempo de tomada de decisões. Então a gente começou a desenvolver o que era feito, pensado inicialmente para os pilotos de caça da Força Aérea de Israel, tá? Os caras da elite da Força Aérea. Ele começa a fazer uma gamificação entre um jogo, entre ações de ataque e defesa e defender espaço. E essa gamificação foi sendo construída, foi levada ao Comitê Olímpico Canadense, ao Comitê Olímpico Norte-Americano, e ela se transformou num produto. E aqui no Brasil a gente trouxe para implementar isso, mas a maior dificuldade dos clubes foi entender os conceitos e entender principalmente a necessidade de estruturar, às vezes com 3 notebooks, uma rede, ou às vezes a condição do atleta poder fazer essa ideia dentro de casa. Então quando a gente traz esses processos para cá, e a Maureen teve a oportunidade de estar trabalhando recentemente dentro da CBF, na diretoria de inovação, eu levei para ela também a ideia da gente fazer um curso de uma dessas plataformas, de uma plataforma russa, para a pessoa entender todo o universo que existe ali. Então assim, isso não é algo tão novo, já tem uma década acontecendo, só que a gente pouco discute. A gente estava ali fora, eu estava conversando com o Valdemar, tinha a oportunidade de trabalhar com o Valdemar por um curto período de tempo, mas eu convivo com ele há muitos anos. E a gente está aqui tendo a oportunidade de discutir, não para trazer a sua verdade, não para criar um hiato de uma área para outra, não para contar a sua própria história aqui. Eu anotei aqui 5 páginas aqui, eu fui dormir 2h40 da manhã, ansioso por falar, mas eu tenho que encerrar a minha fala e dar a vez para os outros. Então assim, a gente tem muita coisa que acontece, mas a gente troca muito pouco. E o grande lance aqui é a gente provocar, gerar reflexões e manter um processo continuado de contato. Porque senão fica uma troca de figurinhas, uma dança das cadeiras aqui, onde a gente pouco aproveita. Então eu vou transferir a bola de volta para vocês aqui e dizer assim, que isso aí que saiu, nunca parece o pai da criança, mas eu tenho que ter cuidado para não ter um excesso de soberba ou um excesso de humildade. Eu não quero nem ser tão austero, nem tão humilde. Mas o pai dessa criança aí sou eu. Mas já que você é o pai dessa criança, você pode dizer o seguinte, aonde nós estamos nesse percurso? Então, a gente já está num momento, a gente já entendeu a importância, mas como desenvolver isso, ainda há um processo muito amplo para acontecer. A importância já é notória, ela é tão notória que hoje ela saiu da escala da comissão técnica e foi para um patamar mais elevado, que é a diretoria executiva dos clubes. Então a análise hoje, ela chegou à diretoria executiva dos clubes, e uma coisa muito importante, eu recebi a mensagem de um gestor, falando, Marcelo, por favor, cita o seguinte, que quando a gente faz uma contratação e dá errado, todo mundo quer criticar, quer dar porrada. Mas e as coisas que a gente faz e deu certo? E a gente não está fazendo nada sozinho, porque hoje o clube, quando vai fazer uma contratação de um atleta, ou vai fazer um desligamento, ele ouve o departamento de saúde, ele ouve o departamento comercial, ele ouve o departamento de marketing, ele ouve toda a área de análise de desempenho, toda a área de análise de mercado, ele ouve o treinador. Antes estava tudo caracterizado na figura apenas do treinador, tomava a decisão, mas quando ele ia embora, se ele escolhia 3, 4, 5 atletas a colocar no elenco, e se o treinador seguinte preterisse qualquer um desses atletas, como é que fazia eu pagar a conta? Então assim, hoje acho que a gente chegou mais ou menos, talvez na metade do caminho, porque há muito a se fazer. Há pouco espaço ainda bem elaborado e bem constituído dentro dos clubes, porque os clubes hoje querem o retorno com o menor investimento. Muitos clubes querem pegar pessoas com pouca experiência e fazer um departamento de análise muito inchado, muito grande,
para dizer que tem volume como clubes europeus, mas essas pessoas não têm expertise adequada, às vezes, para operar um próprio caderno com caneta para elencar quais são os tópicos mais relevantes. Quiçá acessar todo o conteúdo de uma plataforma tecnológica e quiçá entender o que faz o menu de cada um desses softwares e como eles se integram. E como essa comunicação de informações acontece dentro da comissão. Então acho que a gente está chegando no meio do caminho. Mas a estrada ainda é tão longa, se a gente tiver humildade e sabedoria para estar junto construindo isso aí, entender que todo mundo aqui precisa estar trabalhando, e tem espaço para todo mundo. E por que o futebol brasileiro ele é destaque? Só por conta dos títulos? Eu ouvi uma frase hoje muito interessante. Quantos anos, uma pergunta para a pessoa, quantos anos você tem de vida? Aí a pessoa, em vez de falar a idade cronológica, fala assim, eu não sei quantos eu vou viver, quantos eu tenho de vida, quantos eu ainda vou viver, o que eu já vivi passou. O Gilberto falou um pouquinho aqui, eu nem imaginava, ele falou assim, vou falar um negócio legal amanhã. Eu falei, pô, tomara, eu vou falar um negócio amanhã. Eu falei, tomara que a minha esposa não esteja na plateia. Eu pensei que ele fosse brincar comigo. Mas sim, eu nem lembrava disso. Porque isso passou e eu fiz o mínimo que era fazer o que eu tinha que fazer. Então assim, eu quero deixar já o Pedro falar e o Ricardo, porque aqui na verdade eu estou simplesmente convidando esses caras e tentando ser um interlocutor. Mas eu não queria ser um interlocutor tendo a possibilidade de ter um cara tão crítico como você, Gilmar, e que traz tudo isso que chega na mídia. A gente teve a oportunidade de fazer alguns eventos junto com o Paulo Gione, né, onde ele começou com o Novo Não é Aposta, e depois ele trouxe um outro conceito que foi o FUTLINK. Que quando o futebol acabou, que era o Fórum Internacional de Futebol, eu tive a oportunidade de palestrar 2 vezes, fui uma das primeiras pessoas que falou sobre análise de desempenho aqui no Brasil para pessoas do mundo inteiro, onde primeiro eu falei com o Lucas Oliveira e o Thiago Lac sobre as funções do analista, e no ano seguinte eu falei com o Anderson Barros e Oswaldo Oliveira sobre a relação entre o analista e o diretor executivo, o analista e o treinador da equipe. E aí, como aquilo acabou, eu, Paulo Gione, o Eduardo Barroco, o Eduardo Frila, criamos o FUTLINK também com a ajuda inicialmente do Carlos Brasil, hoje executivo do Vasco da Gama. Então assim, a gente vem fazendo tudo isso e às vezes as pessoas não sabem nem quem começou o processo. Não muda nada na minha vida se foi eu que trouxe a Inteligia ou não, até porque eu nunca trabalhei com relação comercial com nada. Só que o que muda é saber o que dá para fazer além disso. E o que falta nesse processo para a gente chegar onde o Brasil tem uma hegemonia completa desse processo. Porque não adianta olhar para trás e dizer que a gente foi pentacampeão. O título mais significativo que eu tenho na minha vida é de ser pai. Deixa. Então, assim, eu gostaria só de colocar aqui e largar para vocês. Se deixar eu falar, a gente... Deixa eu só perguntar ao Pedro, então, pegando a partir desse ponto que ele falou, que não foi combinado isso, tá, gente? Eu não sabia que você tinha o conhecimento da inteligência. Mas a partir desse momento, o que o Flamengo já utiliza, o que tem de modernidade em termos de análise do mercado no Flamengo, que hoje é um clube de ponta em termos de estrutura? Mas teve por lá, passou? Eu passei no Flamengo já tem uns bons anos, mas eu acredito que os clubes, além do Flamengo, Palmeiras, Atlético, os grandes clubes do Brasil, eles têm bons softwares de edição, bons softwares de você observar a informação, receber informação de jogadores, jogos. Agora, eu acho que falta muito ainda, para ser sincero, porque eu vou até discordar do Marcelo, não acho que está na metade do caminho não, Marcelo, acho que está engatinhando. Porque eu estou há mais de 10 anos nessa brincadeira, e 15 anos já nessa brincadeira, e cara, eu evoluiu um pouco. Entender a importância. Então, Evoluiu um pouco, Marcelo. Quando a gente entende a importância... Não, sem dúvida. Hoje em dia todo mundo sente a necessidade da análise de desempenho. Todo mundo quer ter uma análise de desempenho de qualidade, não sei o quê. Só que, primeiro, o investimento geralmente dos clubes no departamento de análise de desempenho é baixo. Muito baixo. Investimento baixo em profissionais, investimento, às vezes, alto em algumas plataformas que não têm necessidade, e não investe em coisas mais importantes. Uma das coisas, Gilmar, que mais falta no mundo da análise de desempenho, e que talvez seja não só na análise, mas dentro do meio do futebol, é a importância do jogo, que é o principal. Muitas vezes os caras estão trazendo muitas coisas de fora para dentro e poucas vezes estão desenvolvendo a partir do que está dentro, desenvolver as suas necessidades. Isso é um negócio que eu tive a felicidade no Vasco de pegar uma equipe do zero, uma equipe
crua, uma equipe que formei do zero, e a gente fez um processo nosso, diferente de qualquer lugar que a gente tenha trabalhado antes. A gente precisava criar uma metodologia nossa, uma linha de trabalho nossa, e aí isso depende de tecnologia. A tecnologia ajuda muito, facilita muito o trabalho. Só que vai além disso, vai do quanto você entende o jogo e quanto é a complexidade do jogo. E aí nisso que eu acho que aonde os clubes estão pecando hoje, ao obter muita informação, eles não estão organizando essa informação. A organização de informação dentro dos clubes é muito ruim. O departamento de análise de desempenho hoje não é simplesmente uma análise tática, não é simplesmente o cara pegar mostrar um vídeo para os jogadores o que vai acontecer no próximo jogo, como é que o adversário joga, o que aconteceu no último jogo de bom e de ruim, pegar números, esses passes certos e errados, ainda mais, vou nem entrar no mérito, porque eu acho que tem que qualificar todas essas ações do jogo. Mas não é só isso, isso é importante. Agora, é preciso também, a parte de mercado, existe uma cobrança excessiva em questão de contratação de jogador. E com razão, eu acho que tem que ter, porque uma contratação errada é um peso muito grande para um clube. E aí, quais as ferramentas que o clube proporciona a esse departamento, quantos profissionais, qual é a equipe de trabalho para executar isso? Muitas vezes o cara chega no clube, tem 2 analistas de mercado para mapear o que é o mundo, o cara precisa mapear o mundo, principalmente clube grande. E aí, geralmente chega assim para o cara, me dá um relatório de um jogador tal, que joga na Tailândia, você nunca viu na vida, o cara jogou... Terceira divisão da Tailândia. O cara jogou no Cruzeiro há 12 anos. Aí você tem que pegar, tem que analisar, ver jogo completo, tudo. Não, precisa para hoje, meu amigo. Você entrega para hoje, mas a qualidade da informação é prejudicada. E aí, se você tem um departamento mais estruturado, com mais pessoas, com um processo melhor definido, você tem isso de melhor qualidade. E para completar, eu acho que a ciência de dados é o que hoje vai nortear toda a parte de análise de desempenho. E eu acho que os clubes do Brasil estão muito atrás na questão da ciência de dados. Muito. Nesse caso não estão nem engateando ainda. Nem engateando. Estão no processo embrionário. Engateando, a parte tática, a parte de mercado. Começou a juntar um gaveta com o outro ainda. Cara, essa parte de ciência de dados, cara, primeiro, é o que vai poder unir todas as áreas, não só de performance tática, de mercado, mas trazer o cara da medicina, trazer o cara da fisioterapia, trazer o cara da preparação física, fisiologia, psicologia, nutrição, e através da leitura desses dados, e aí você conseguir criar um mapeamento completo, e você obter o melhor jogo possível. É o que já se faz na Bélgica, né? A Federação Belga, ela trabalha com essa unificação em todas as divisões, inclusive com a seleção belga, também a gente aproveitando desse trabalho da ciência do database e trabalhando em tempo real. E o mais difícil, segundo as informações que eu consegui colher, o mais difícil foi convencer os clubes de que a mesma plataforma deveria ser usada por todos e que os profissionais dos clubes, os analistas dos clubes, trocassem informações em prol do desenvolvimento da geração do futebol belga, para que a federação pudesse fazer uso disso e criando a chamada geração belga. A CBF teria todo o poder de fazer isso, cara. Assim, eu entendo que cada clube tem seus problemas e necessidades diferentes. Agora, nada impede de você ter um processo vertical que vá desde a confederação até os clubes. Ela tem todo o poder de fazer isso. Basta querer, basta se organizar para isso. Dentro desse cenário, você que é um especialista na captação, no mercado, como é que você vê a entrada da tecnologia? O que já se tem de bom aqui do uso da tecnologia para o acompanhamento de valores de mercado, como citaram aqui na terceira divisão da Tailândia? Boa tarde a todos. Agradecer ao Marcelo pelo convite, Gilmar, Pedro. É difícil, né? Aos companheiros, boa tarde no futebol. Primeiro você
normalmente tem a pretensão de conhecer todos os jogadores do mundo, né? Você começa com essa pretensão e você depois vê que você não consegue nem dominar o Brasil inteiro. Daqui a pouco alguém fala, você já viu aquele menino lá no Pará que está jogando? Aí você, ainda não, porque é humanamente impossível, né? Por mais equipe que você tenha. Até aproveitando isso, que são dois especialistas em análise de desempenho, falar um pouco do organograma do Fluminense, que desde que eu cheguei em 2009, já se criou uma separação operacional para isso. Porque se usava muito, eu tive a oportunidade de trabalhar na Espanha, conheci de perto os departamentos de scouts de mercado dos clubes lá, que nenhum departamento técnico faz nada sem consultar o departamento de scout, né? Tem as pessoas aqui da Europa que podem confirmar isso. E quando eu tive a oportunidade de chegar e ser convidado para montar esse departamento do Fluminense, a ideia era já se fazer essa separação por conta, normalmente os clubes tinham no departamento de análise de desempenho, como o Pedro falou, 1 ou 2 pessoas que estavam um pouco mais ligadas ao mercado, para quando fosse necessário uma consulta, essas pessoas estarem ali com o mapeamento mínimo necessário. Só que a demanda da análise de desempenho no dia a dia do processo de futebol, com tantos jogos, você fica assim, muito atarefado com tanta coisa que você tem que dar conta. E aí nós entendemos que essa separação faria com que o pessoal do mercado ficasse focado em você estar vendo o maior número de jogos possíveis, né, para ir começando a fazer o teu banco de dados. E aí hoje já passa de 2, 3 mil jogadores que estão ali, né, você fazendo a distinção de características e já ter um trabalho prévio por posição, para quando houver essa necessidade de uma reposição no elenco ou de uma montagem de elenco em dezembro para janeiro, você já tem ali o teu ponto de partida, trabalhando em cima dos filtros que aí vem da direção técnica e da comissão técnica. Então, o diretor executivo, junto com a direção técnica, vai definir alguns filtros. O presidente entra também com o filtro dele, que é o financeiro, diz, você só pode ir até tanto. Aí tem até uma passagem curiosa, porque quando nós tivemos o rompimento com o patrocinador Master, né, ali 14, 15, quer dizer, o presidente falou, Ricardo, nós vamos absorver todos aqueles salários que estavam sendo pagos, então nós ficamos com um budget muito baixo. Ele falou, você tem que ver alguns atletas de no máximo 30 mil reais, por exemplo. Então, quer dizer, você já separa do mercado, do que está ali, são 80% dos jogadores que você estava mapeado para trabalhar com uma coisa específica, que aí você tem que olhar com carinho para a Série B, né? Tentar achar oportunidades ali, que a gente acaba trabalhando com 3 pilares, né? Nossa base, que é muito forte, e sobem jogadores talentosos sem muita experiência. Aí você trabalha com a experiência, já com uma parte atlética, já com restrições, e com essas oportunidades de mercado que você tem que achar, assim, não usando os números reais, mas vamos dizer, achar um de 100 que faça o mesmo que o de 500 ou próximo. Que às vezes até que aquele que já chegou porque ele foi vitorioso na sua carreira e está com esse valor, não quer dizer que ele seja muito melhor do que um outro que está querendo, está com fome, está querendo uma oportunidade, e você tentar achar essas peças para criar esse seu equilíbrio dentro do elenco. Então, você fazendo isso focado só na questão do mercado, aí já facilitou um bocado. Assim, pode ser polêmico um pouco a gente falar dessa forma, mas a gente trabalha com 80%, 90% dessa análise visual do jogo, do jogador em desempenho no campo. Aí você agrega uma parte estatística, que ela pode tirar algumas dúvidas que você tem do desempenho do atleta. Um zagueiro que você acha que ele tem uma irregularidade numa bola aérea frontal, aí você vai pegar uma estatística dele para confirmar ou não aquela tua impressão. Você está vendo o jogador toda semana, então você tem uma capacidade de análise muito maior, né? Porque você está vendo ele toda semana, jogando de dia, de noite, num jogo de mais pressão, de menos pressão, então a tua análise em cima daquela capacidade do atleta, ela fica um pouco mais consistente
para na hora do tomador de decisão, seja o diretor esportivo, junto com a comissão técnica, resolverem apostar em alguém, ele, com a nossa ajuda, ele vai ter uma tomada de decisão um pouco melhor. Então, você está trabalhando em cima dessas questões todas. Então, lá o organograma funciona dessa forma. Nós temos lá o Gabriel Oliveira, que coincidentemente é filho do Oswaldo, é muito experiente já, muito competente, que cuida dessa parte, com mais 3 analistas com ele diretamente, e a parte de scout de mercado comigo e mais 2 scouts para fazer essa questão de mercado, e nós usamos toda a nossa captação para também passar jogos para eles. Eles vão nos municiando de relatórios, que aí a gente abrange a América do Sul toda, né? Brasileiros que estão fora do Brasil, que pode ser uma oportunidade para trazer de volta, porque nós já tivemos sucesso em várias questões assim, outros clubes também trabalham com isso. Então esse é o organograma, para te dar uma leitura melhor de como é que funciona lá. Então, 2 curiosidades. Como é que é o relacionamento? Vou centrar na sua figura. Como é que é o seu relacionamento com o mercado, ou seja, com os empresários? E como é que é a relação com o treinador? Parte do analista de mercado para o treinador ou parte de uma solicitação do treinador para o analista de mercado? Das 2 formas. No caso do treinador, ele muitas das vezes, assim, pela relação diária, ele acaba cruzando com a gente, como já aconteceu, até o Zalor falou ainda há pouco, que o Brasil tem que driblar mais, né? Quase todos os treinadores já, Ricardo, me arrumam um driblador, cara. Me arruma um cara para tirar da frente. E isso é uma coisa que o mercado tem pouco, né? A gente acaba tendo essa dificuldade. Quando tem, ele está bem empregado, muitas das vezes fora, às vezes, da nossa possibilidade. Mas às vezes eles, dessa relação diária, entra na sala, pô, cara, vai pensando em alguma coisa com essa característica, vê se você já tem aí. Então, essa troca. Normalmente, da nossa parte, a gente passa primeiro para o Paulo Gione, que é o diretor executivo, troca essas figurinhas, né? Mostra o que a gente está achando que está aparecendo no mercado que pode ser interessante, ou porque também tem fim de contrato algumas opções boas no mercado, né, que a gente pode pensar isso para o futuro, e normalmente ele fala, Ricardo, então leva agora para o treinador ver o que ele acha, mas ele já está consciente do que a gente conversou, até por conta dos filtros que eu falei, né? Às vezes você tem alguns filtros, inclusive financeiro. No caso do empresário, é normal você ligar quando você está acompanhando um atleta, é normal que você, conhecendo um empresário, você ligue para saber quais são as pretensões futuras dele de mercado, o que ele está pensando em fazer, qual é a ideia financeira dele, para que você possa já ter ali o máximo de informações possíveis para levar para o diretor esportivo. E claro que todo dia tem dezenas de ligações indicando jogadores, uma boa parte a gente está acompanhando, conhece, outras a gente ou não sabia que ele era o responsável, porque ainda não tinha entrado nessa fase mais aguda, e aí anota, ok, a gente vai manter o acompanhamento do atleta, ou o que seja. Então essa relação, ela vai nas 2 mãos, na verdade. Internamente funciona, da nossa parte, passa primeiro com o Paulo, para o Paulo autorizar a ida do treinador. E do treinador, às vezes, um bate-papo informal, ele já começa a pedir para a gente estar dando uma olhada para o outro ano, mais para frente, uma posição e uma característica que ele está buscando. Entendi. Marcelo, e aí ele está falando dessa relação com o treinador, como é que se define um limite ético nessa relação do analista de desempenho com o treinador? Um analista de desempenho, ele tem a liberdade para interferir na escalação, na indicação, no veto de algum jogador para o treinador? Seria extrema prepotência imaginar algo dessa natureza. Com certeza não. Mas ele traz ferramentas e indicadores para que o treinador tome suas decisões. Tudo se baseia na constituição de uma relação humana, principalmente na relação de confiança. Já tive momentos na carreira onde eu apresentava a preleção falando sobre o adversário para o treinador, mas a pedido do próprio treinador. Já teve momentos que após um jogo, a avaliação do desempenho da equipe, o desempenho setorial, o desempenho individual, era passado no pós-jogo, na reapresentação, né, onde a gente reunia os atletas depois do trabalho regenerativo, junto ao departamento de saúde, para apresentar o conteúdo do que aconteceu no jogo, de fatores positivos que vêm sendo treinados, dentro de um modelo de jogo, e das falhas coletivas individuais. A gente tem que tomar cuidado porque
a gente tem uma importância, porém trabalhamos com profissionais auxiliares, que dentro da comissão técnica não importa se é preparador físico, treinador de goleiros, analista, médico. Na minha ótica, todos somos auxiliares do treinador. Todos estamos ali para trazer um conduto de informações para o treinador, para que ele tome a decisão. Às vezes você consegue determinadas oportunidades e consegue construir alguns processos, dependendo do teu nível de vivência dentro do esporte. Eu, por ter trabalhado alguns anos dentro do campo, trabalhando dentro da parte técnica da comissão, principalmente como preparador físico, e determinadas necessidades de constituição, de elaboração de treinamentos, a gente consegue entender muito bem, quando a gente planeja em conjunto, o objetivo de um treinamento. E aí você entendendo o objetivo do treinamento, você consegue analisar o treinamento em si e dar um subsídio ao treinador dele poder observar se aquele treinamento alcançou o objetivo ou quais foram os atletas que melhor compreenderam a sua metodologia. E se a sua pedagogia está certa ou não. Porque às vezes é uma falha nesse processo pedagógico, de como ensinar um determinado objetivo dentro do conteúdo de treino. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a Auto-Ori e desde o primeiro momento, no aquecimento até a fase final, tem todo um cadeamento de raciocínio, onde o atleta consegue perceber fase a fase o porquê dele estar fazendo aquilo ali, e não de uma forma intuitiva, né? E assim, quando a gente tem a oportunidade de construir isso, a gente acaba tendo a oportunidade até de participar de um processo, mas não é a função inicial, né? A função inicial é a coleta de informações, a organização e a transferência dessas informações para a comissão de uma forma geral. Muitas vezes a gente se reúne antes de chegar para o treinador com seus auxiliares técnicos. Alguns treinadores têm um auxiliar que é o auxiliar-chefe, vamos dizer assim, que é o mais próximo do treinador, que é o que viaja sempre com ele nos jogos. Então a gente compartilha aquele conteúdo, que às vezes o treinador está justamente pensando na elaboração de um conteúdo para um treino, de um objetivo. A gente tem alguns clubes que têm coordenação metodológica, científica, a gente tem que trocar com todas essas áreas. A gente tem que também entender se o atleta está com condição de exercer as suas funções. A gente também tem que observar dentro dos treinos e dos jogos, dentro dos momentos do jogo, das ações ofensivas e defensivas, principalmente qual é a relação dele com a bola, o espaço, se a bola está com a própria equipe, se está com a equipe adversária, e decisão ele toma. Se ele reage, se ele não reage, como ele se comporta numa transição. Então assim, quando você consegue compreender esse contexto todo e ter uma experiência para isso, você acaba naturalmente tendo espaço. Naturalmente acontece. Mas se você não compreende isso e tenta acreditar que a informação que você tem nível de relevância tão significativo para você dizer que o melhor treinamento é o A, o B ou o C, aí você está jogando todo o teu processo no lixo. Está jogando o seu tempo fora, porque assim, não é assim que a coisa funciona. Porque normalmente a gente vai ter que trabalhar em função de servir. Quando eu saio do Flamengo e fico um período trabalhando na área de segurança pública com preparação física, logo depois eu sou chamado para uma empresa de TI. E durante 3 anos eu fiquei trabalhando nessa empresa de TI, onde a única coisa que eu aprendi, além de tecnologia, que foi mais significativo para mim, foi o conceito de liderança servidora. Liderar é servir. Então essas pessoas querem muito ter importância, mas o quão importante a gente é quando a gente sabe servir bem alguém. E quando a gente consegue servir o treinador, é natural que você seja absorvido na comissão e você participe desse processo, inclusive de elaboração de treinamentos. Mas muitas vezes você vai abrir a sua boca se você for convidado para abrir. A opinião é significativa ou não. Mas se você tem conteúdo para mostrar que muitas vezes uma quebra de linha tem acontecido por uma ação precipitada de um defensor que está atacando a bola, está querendo pressionar, você consegue transferir aquele conteúdo ali, você já deu o objetivo final, né? A importância mais significativa para você corrigir uma falha do último jogo ou dos últimos jogos, ou principalmente não permitir que esse seu ponto fraco acabe aparecendo dentro de uma estratégia de um adversário que vai te forçar a quebrar a linha, que vai gerar espaço, que vai fazer com que os atletas sem bola ataquem o espaço, como citava o Vinícius Júnior aqui ontem, ou que principalmente abram espaço na sua linha, ou que faça esse seu atleta que tem um padrão de comportamento dentro do jogo, falhar novamente nessa oportunidade. Você acha que os treinadores de futebol, você que já está há tanto tempo no mercado,
eles hoje aceitam mais ou menos a interferência ou a colaboração, digamos assim, vamos mudar o termo, Gilmar, de um analista de olha que legal, Gilmar, eu consegui construir isso em relações humanas com todos eles que eu trabalhei, só não consegui fazer isso em um momento. No Botafogo chegou uma comissão, que eu não lembro nem o nome do treinador, acho que é uma comissão argentina ou uruguaia, nem lembro qual é a nacionalidade, e quando eles chegaram ao clube, o que eles fizeram foi tirar toda a comissão técnica, pedir para ficar em outras áreas dentro do estádio Newton Santos, o vestiário ficou para eles, até a área de análise que era do lado, eles mandaram retirar todo mundo. Eu tinha uma sala que acabou sendo dividida com umas 4 pessoas, que mal cabia eu ali naquele espaço. E assim, foi a única vez que eu cheguei com todo o conteúdo a apresentar para uma comissão técnica treinador, e eu ouvi o seguinte: se a gente precisar de qualquer coisa, a gente vai lá te pedir. Foi uma extrema arrogância, eles acabaram não conseguindo ter sucesso esportivo e nenhum sucesso de relação humana nenhum ali. Mas todos os outros que eu trabalhei, independente do nível de experiência, de projeção no mercado, fosse de Série A, de Série B, de seleção nacional, né, de clubes de fora do país, a gente conseguiu construir isso aí porque a gente sempre mostra um processo. Qual é o conceito e aonde a gente vai chegar. E assim, muitas vezes também dizendo assim, olha, hoje eu tenho essas ferramentas, eu consigo te entregar isso. Quais são as tuas necessidades? Pô, mas para essas necessidades eu preciso da tua ajuda para convencer o diretor executivo a fazer esse investimento. E esse processo que o Pedro faz do zero, que o Ricardo já faz há muito tempo, muitas vezes a gente começou tendo que convencer as pessoas que comandam o processo da necessidade disso. Mas não é de investir em tecnologia, como a gente começou falando isso, é investir em recursos humanos. É ter gente suficiente, como o Pedro colocou, para dividir tarefas, para entregar as coisas a tempo e a hora. E não para amanhã de manhã, às 7 horas da manhã, porque um vice-presidente, um diretor executivo tem que ter uma reunião com um investidor que vai bancar a aquisição de um atleta, que é um atleta renomado, e o clube, como não vem tendo resultado esportivo há algum tempo, não ganha, seja um título ou tem boas colocações na tabela, está pressionado para trazer alguém que dê um boom e cale uma boca. Entende? Então, assim, isso, na minha carreira, até hoje, eu tenho o privilégio de dizer, com esses profissionais que eu trabalhei, eu sempre tive essa oportunidade, mas eu construí isso. Se acontece da mesma forma em outros clubes, eu acredito que não, por relatos de outros analistas e principalmente treinadores. Mas isso é uma abordagem humana, de como você se posiciona. Desde o momento que você se posiciona ali para servir e não entende que você tem mais importância ou menos importância do que qualquer um outro dentro da comissão, isso flui e acontece. Comigo tem fluído naturalmente. Ô Pedro, já que ele falou dessa passagem da sua experiência em partir do zero, a CBF hoje ela tem 2 licenças específicas para analista de desempenho. O principal obstáculo que você acha que os clubes hoje em dia têm é a falta de tecnologia ou da falta de qualificação do profissional de análise de desempenho? Qual deve ser o perfil de formação de um profissional de análise de desempenho? Vamos lá, Gilmar. Isso para mim é disparado, mas disparado mesmo a questão do profissional. Você tem que ter uma qualificação profissional muito boa. E se o mercado externo não te dá essa qualificação, você, como clube, como responsável, tem que criar essa qualificação. Nem que você tenha que formar um cara do zero. Eu tive a oportunidade de pegar vendedor de cerveja e transformar em analista. Hoje o cara coordena o departamento de análise do Vasco. Peguei corretor de imóveis, transformei em analista profissional do Vasco hoje. Peguei também profissional de educação física, transformei em analista. Então, você precisa ter um processo, se o mercado externo não te dá uma base boa, para você ter um cara preparado para chegar e criar o que o departamento precisa, porque fazer o que todo mundo faz, beleza, isso é simples, isso aí o curso da CBF vai te dar, isso aí qualquer curso online que o cara faça, o cara vai aprender o que qualquer um pode fazer. Agora, se você quer algo diferente, se você quer ter um profissional que entenda o jogo, que entender o jogo não é fácil, entendeu? Não é qualquer pessoa que entende o jogo. Muita gente entende de bola, nem todos entendem de jogo. E essa complexidade do jogo, de entender o que o jogo precisa,
as pessoas em volta, o treinador, a comissão técnica, tudo. O que todo mundo precisa para ter um bom rendimento lá dentro? O que é determinante, realmente determinante? Isso você precisa de um profissional muito qualificado e que entenda. E aí, muitas vezes, esses cursos te mostram protocolos, te mostram softwares, mas não te mostram como o jogo funciona. Individualmente, coletivamente, como as ações são diferentes, a mesma ação executada de formas diferentes podem ter um peso diferente numa partida. Então, tudo isso você tem que levar em conta, tudo isso você tem que operacionalizar, saber tirar isso do papel e levar isso para a prática, entendeu? Então, eu acho que o processo de formação de um bom analista tem que ser o principal, entendeu? A gente resolveu nós mesmos formarmos nossos analistas, então a nossa prioridade era pegar o cara cru, botar o garoto lá no início da vaga, do sub-13, começar lá e ir formando ele até, não, esse cara agora está pronto, vai ter um desafio maior. Quais são as características necessárias para Cara, tem que ser apaixonado pelo jogo, Gilmar. A pessoa quando chega lá, chega cru. Pode ser o cara que é um torcedor apaixonado, pode ser um cara que estuda futebol, pode ser um cara que jogou futebol, mas para o que precisa no dia a dia, qualquer um chega cru lá. Eu te pergunto isso porque eu vejo proliferar nas redes sociais os analistas táticos, até fornecendo cursos. Cara, eles viram grandes profissionais, esses caras. Pois é, então, que escola esses caras têm, de onde eles vêm, que legitimidade se tem para isso? A maioria são apaixonados por futebol, que fazem muitas vezes de orelhada, fazem de ver outras pessoas fazendo, podem até ter feito um cursinho aqui, outro ali, mas a maioria, principalmente na internet hoje, as pessoas fazem de orelhada, fazem de ter a coragem de botar a cara lá e não, vou analisar porque eu acho que isso aqui é importante e tal. Acho justo, eu acho realmente justo, porque a partir daí você pode formar bons profissionais. Cara, eu peguei muito, vamos lá, estou falando de lá 2014, 15 lá no Vasco, eu peguei garoto de Twitter, que tinha um garoto que tinha um Twitter de Vasco, e fraco, até o Twitter do garoto não era nada demais, mas vamos chamar, eu nem sabia que era um garoto, entendeu? Para mim era um cara de 30 anos de idade, o garoto tinha 18 anos, 17 para 18 anos, estava entrando no primeiro período da faculdade, e aí a gente chamou ele, hoje ele virou um cientista de dados de alto nível e está trabalhando hoje na Ipiranga, até largou o futebol para trabalhar com pós-gasolina, essas coisas. Então, é um negócio que, cara, você realmente precisa encontrar a primeira coisa. O básico é ser apaixonado por futebol. É o cara que quer, o cara que tem interesse de aprender. E aí você, que já tem uma experiência maior e sabe o que você quer do processo, aonde você quer chegar, você tem condição de ensinar esse cara a chegar lá. Gostaria de fazer uma intervenção, porque eu também posso ressignificar algumas coisas nesse momento aqui. O Fernando falou que a gente tem 5 minutos, eu vou te pedir 50, Fernando, porque o pessoal da outra mesa não chegou, mas rapidinho. Quando você cita, eu estou brincando, não estou vendo aqui. Quando você cita licença no curso da CBF, eu posso falar muito bem, porque eu sou responsável da disciplina de análise de desempenho nos cursos da licença A e Pro. E o curso de análise de desempenho da CBF fui eu que criei dentro do curso, eu que sugeri ao Maurício Marques. Convidei inicialmente o Fernando Lázaro e o Rafael Vieira para a gente começar a elencar no cenário nacional quem seriam os profissionais que poderiam falar sobre isso. E o curso não é de licença. A gente tem nesse momento uma avaliação de gerar uma licença para analista de desempenho da mesma forma que são criadas licenças para treinadores. Porque hoje, como o Pedro colocou, a gente tem que tomar até um cuidado, parece que todo mundo pode ser analista, e não é assim. Vai depender da dedicação e vai depender principalmente da capacidade de quem forma esses profissionais. Ele não precisa ter a licença da CBF. Mas, hoje ainda não é cobrado, mas eu acredito que deverá ser, porque senão todo mundo pode tudo. A gente tem 2 cursos de qualificação, um que é o curso de análise de desempenho do futebol profissional, que foi o curso que eu criei, e posso mostrar isso que está registrado em e-mail, em laudo, em ementa, etc. E a gente vem qualificando isso. E outro é o curso para análise de desempenho da base, que acho que é um processo que está muito mais ligado ao processo de captação e uma análise longitudinal individual de cada atleta. Não como alguns clubes ainda fazem hoje, análise de desempenho para ganhar jogos. É uma análise longitudinal que vai fazer um processo de transição mais facilitado.
Então, assim, quando a gente tem esses processos dentro dos cursos de formação, seja na BTF, na CBF, e também a gente tem a disciplina de análise de desempenho aqui na BTF, que o Fernando sempre me convidou, né? Em alguns momentos a gente já transferiu a oportunidade de receber outras pessoas, e quando o Ricardo cita o Gabriel Oliveira, é só uma consideração pessoal. Às vezes parece que está tudo funcionando dentro de uma panela, e não é. Quando fala o Gabriel, e o pai dele estava aqui ontem, o Dema está ali, o Gabriel foi estagiário meu lá no Botafogo. Ele começou com análise de desempenho, mas inicialmente ele pensava em ser treinador de futebol, como o Oswaldo colocou. E quando ele viu o funcionamento e aquelas opções ali, ele falou assim, cara, eu quero fazer isso aí, me ensina a mexer nisso aqui. E ele conseguiu operacionalizar, dar voz ao processo dele. E o que esses cursos fazem é trazer qualificação para que as pessoas pensem o seu processo e pensem as ferramentas que estão ao seu alcance. O Pedro produziu ferramentas para formar essas pessoas, mas quais são os outros processos que aconteceram em vários outros clubes, como eu citei aqui o caso do Rafael e o Fernando, que a gente teve que fazer isso há pouco mais de 10 anos atrás, para institucionalizar isso, tornar esse processo institucional e não personificar os processos, que algumas vezes foi necessário em um momento, mas que hoje acontece de forma institucional. E aí o que acontece? Eu acho que qualquer curso de qualificação, para que ele possa funcionar na formação, tem que ter um trabalho de estágio posterior, tem que ter um trabalho de acompanhamento e observação de treinamentos e o processo, que muitas vezes acaba não acontecendo, que o Pedro falou de forma muito significativa, que é dar o acesso que tem que fazer isso, de estar vivenciando o jogo, de estar vivenciando o que é feito dentro de uma análise de jogo, de pegar os caras e botar numa arquibancada e falar assim, você vai analisar a equipe A, você a B, você a C, depois vai todo mundo se reunir em grupo, chegar a uma conclusão e apresentar. Você analisa individualmente qual jogador, ou o cabeludo, ou aquele chuteiro laranja. Por quê? Porque é mais fácil o cara identificar, porque às vezes o cara não sabe nem quem está olhando. Então muitas vezes a gente bate o olho no campo, a gente começa a filtrar pelo quê? Pela estatura, pela compleição física, se a chuteira do cara é azul, rosa, se é o lado esquerdo ou o lado direito, a gente começa a criar filtro, o cara conseguir olhar e falar assim, onde é que está aquilo ali que eu tenho que ver? Isso tudo tentando relacionar onde é que a bola está, que é o centro do jogo, e o que está acontecendo. Entendeu? Então, assim, quando a gente tem cursos de qualificação, e a gente tende a chegar para as licenças de formação, seja pela BTF, pela CBF, pela FBTF, seja por qualquer instituição, eu acredito que deva acontecer, inclusive, para que a gente possa qualificar, para que o mercado não fique inchado e desqualificado, e que a gente qualificando dê cada vez mais valor e mais importância às funções dentro da área de análise, sabe? E a gente tem, como o Pedro colocou hoje, uma outra área que é a área de análise de dados, e tem um boom aí de empresas querendo entrar no mercado com grandes ferramentas, seja a própria IBM, seja a Microsoft, que não são absorvidas hoje nos clubes, porque as pessoas não entendem a dimensão de como fazer um deparo, de onde você está, onde você pode chegar. E às vezes não é necessário nem investimento, às vezes é a oportunidade de fazer uma construção coletiva, onde você faz uma troca de expertise. Hoje no Arsenal a gente tem uma plataforma chamada Stats DNA, que foi desenvolvida 2 anos dentro do Botafogo. O Botafogo não ganhou uma moeda por isso, mas também não soube lidar com o processo. Eu recebi através do Marcelinho Paulista a sugestão de um nome, o César Jubeck, que comercializava um software chamado Dartfish. Desse software ele me apresentou o Jason Rosenfield, que ele tinha uma plataforma de análise estatística de basquetebol universitário norte-americano. O que a gente fez? A gente pegou aquelas estatísticas, aqueles scouts, correlacionou com hiperlinks de vídeo dentro de uma plataforma de ações do jogo de futebol. Fizemos 2 anos esse trabalho, de 2009 a 2011, chegamos a apresentar no Fluminense, foi até quando Marcelo Teixeira me convidou, e depois eles repatriaram o Wellington Ney, porque a gente acompanhava a Série A e B do brasileiro. E assim, a gente tem tanta coisa acontecendo que as pessoas nem ouviram falar, que a gente tem poucos espaços como esse. E esses espaços não deveriam ser anuais, deveriam ser mensais, deveriam ser semanais, deveriam ser online, deveriam estar alcançando pessoas aí em outros países que aqui estão. Está sendo gravado, tá, mas como é que isso vai chegar? De que forma a gente vai compartilhar isso? Então assim, a gente tem uma grande oportunidade, a gente tem um privilégio de estar aqui hoje falando para um grupo tão seleto, de pessoas que estão aqui literalmente atentas ao que a gente está falando, escrevendo, fotografando, filmando, mas refletindo, que a gente possa, de hoje, levar boas reflexões e que a gente possa entender que a gente está aqui para cooperar com o processo. Deixa eu só pegar esse gancho aí do Wellington Ney,
Perguntar a você, Ricardo, o analista de mercado, ele tem condições de vetar uma contratação? Não, vetar, não, né? Te deixei em Holland só? Não? Pois é, porque como é que você vai falar para o tomador de decisão? Mas você dá o teu posicionamento em cima do que você está acompanhando do atleta. Uma das coisas que me foi dita em 2009, quando da minha chegada para montar esse departamento de scout de mercado, foi que nós tínhamos assim a questão do investimento muito alto e que muitas das vezes assim o resultado não era tão esperado quanto o investimento. Então que a ideia deles era que nós trocássemos muita informação para poder gastar melhor talvez o dinheiro, ou investir melhor, né? Talvez separar a questão do nome do atleta com o desempenho momentâneo dele. Às vezes ele tem uma carreira brilhante, mas que naquele momento ele não vai te entregar aquilo que você precisa. Então, a questão do retorno técnico e a chance de depois ter um retorno financeiro para aquele... Mas isso é empírico, Ricardo. Como é que você estratifica o potencial de um atleta que está no externo, ou seja, que está... A gente sabe que dentro do futebol tem a cultura do clube, de jogo do clube, tem a cultura do treinador, né? E um atleta que está num outro clube, como é que você estratifica? Esse cara vai dar certo no Fluminense, digamos. Você traz um cara do interior do país que tem potencial, você já viu jogar, você fez análise. Como é que você estratifica para saber se esse potencial dele vai ser utilizado, vai ser bem aproveitado no teu clube? É curioso porque muitas das vezes assim existe talvez uma ideia de que quem não tem uma boa formação de base, ele de repente vai sentir o peso de uma camisa mais forte. Isso pode acontecer também. Assim como um atleta bem formado na categoria de base pode não ter tido a oportunidade naquele momento, sair para uma equipe menor, mas ter uma formação boa, voltou a ter um desempenho à altura do que se imaginava, e você às vezes o puxa de volta e ele vai dar aquele resultado que você espera. A questão é você entender a característica que tem aquele atleta para o que o clube está buscando naquele momento. O quanto você pode gastar. Se aquela aposta pode ser uma aposta com um percentual alto de funcionar bem, de dar certo. Porque no final das contas você vai ter que dar uma solução para aquilo, correto? E se você tem um investimento X, você tem que trabalhar em cima daquilo. Então você vai buscar aquilo que no mercado atende o teu limite financeiro, e dentro do que você acompanhou o atleta, quer dizer, você percebe que ele tem respostas. Principalmente assim, existe essa análise normal da análise técnica, física, criativa, atlética, mas você tem a questão mental. Que a questão mental hoje, talvez seja que nós hoje lá temos mais cuidado com ela, tamanha a cobrança que existe hoje em cima de qualquer jogador profissional, né? O cara parece que ele tem que ser perfeito hoje. Assim. Quando você fala do mental, você está falando pelo lado cognitivo ou pelo lado emocional? Os dois casos. Porque hoje você vê que existe essa questão cognitiva que está muito mais difícil o jogador intuitivo dele ter sucesso, né? Ele precisa ter muitas outras valências para superar as dificuldades que existem no campo, tantas ferramentas, tanta informação que passam para ele. E você tem a questão de você suportar aquela demanda que você tem ali, de uma camisa pesada, de um estádio cheio, de uma marcação acirrada, e que você pode acontecer de um erro seu, e vamos ver como é que é a reação dele no próximo lance, a partir daquele erro. Se ele reagiu àquilo ou se ele sucumbiu àquela questão, que aí provavelmente ele não vai conseguir jogar numa equipe que tem essa demanda de cobrança alta. Então ali você começa a traçar algum perfil dele e você mostra para o tomador de decisão, faz um material do atleta para o treinador para dizer o porquê que a gente acha que ele tem possibilidades de funcionar dentro do que ele está pedindo e dentro do que a gente pode gastar. Porque hoje, infelizmente, a gente não pode contratar o que a gente quer, é sim que a gente pode. E dentro do que a gente pode, nós temos que fazer as melhores escolhas. E aí entra essas apostas, que muitas das vezes você corre risco, mas você está consciente do que você viu e da reação que o atleta teve nas adversidades, essa questão da velocidade que existe no jogo hoje,
Aí não é velocidade só de correr, né? Velocidade de raciocínio, tomada de decisão e de suportar uma marcação. Então, você começa a criar um conceito daquele atleta, de tanto que você viu, que ele te demonstrou que ele tem possibilidade de responder aquilo que você precisa que ele responda. Até falando da outra, que eu esqueci de falar, que nós temos um cientista de dados também lá, o Pedro Pereira, que é um sujeito assim, com muita capacidade, que ele mesmo desenvolveu um software dele pessoal e que ele pega os dados todos que existem nas outras ferramentas e transforma aquilo em informação para nós. E esse sistema roda para todo o clube das divisões de base do profissional ou só para o profissional? Para todo mundo. Para todo mundo. Quer dizer, a base também tem acesso a isso, mas ele fica baseado no profissional. Né? Então, ele também nos atende nessa questão do mercado. Quando a gente também tem esses atletas separados, a gente faz os comparativos desse atleta que está jogando em outros lugares com o nosso, para ver estatisticamente em que nível esse atleta que a gente está acompanhando está em termos de estatística. Existe a questão fisiológica, que existem programas também que a gente conversa com o fisiologista, essa questão de ações em alta velocidade, né, em alto desempenho, isso tudo a gente também procura pontuar para poder passar essa informação. Questão do departamento médico, que uma vez conversando com a gente falou, cara, atenção que todo o atleta que rompe cruzado, ele diminui 20% da sua capacidade atlética. 20%? Foi a informação que ele nos deu para ter sempre muito cuidado. Então, quando a gente busca a informação que o atleta tem uma ou duas lesões nesse sentido, a gente tem um cuidado maior, a gente procura ver se o próprio médico nosso conversa com o médico que já trabalhou com o atleta para saber informações técnicas de como é que é o desempenho dele nessa questão também, para que a gente possa estar o mais seguros possíveis dessa questão da decisão. Porque o nosso trabalho, Gilmar, é um trabalho silencioso, né? Enquanto está o dia a dia, aquela correria de preparação de jogo, a gente pode estar uma semana viajando, vendo os jogadores que nós monitoramos e queremos ver ao vivo. Muitas das vezes conhecer a pessoa, até para essa questão mental. A gente vê lá, às vezes, os jogadores muito quietos, muito calados, eles começam a ter dificuldade, muitas das vezes, na relação com o grupo, porque a demanda é muito grande. Então, conhecer o atleta também pessoalmente é um fator importante na hora que a gente está pensando naquele atleta. Muitas das vezes a gente não consegue, mas quando consegue, nos ajuda muito nessa afirmação para com o diretor de que aquilo ali vai ser uma boa aposta nossa. É isso que você está falando, é importante, que eu vou te falar. Recentemente eu tive uma informação que eu não fiz uso da informação para preservar, mas tem um jogador, tem um clube aqui no Rio que contratou um jogador, pagou caro pelo jogador e não sabia, foi descobrir quando o jogador já estava a serviço do clube, que o jogador tem um transtorno bipolar muito forte, uma carga de depressão muito acentuada e está tendo dificuldade de adaptação e me foi falado da seguinte forma, passar a perna na gente. Se a gente soubesse, a gente não teria investido nesse jogador. Então, é por isso que eu te perguntei se era pelo mental ou pelo cognitivo, entendeu? Porque, às vezes, o que você vê em campo, você não consegue enxergar o extracampo, né? Então, queria saber como é que você estratifica isso. E uma outra perguntinha que eu queria saber é o seguinte, existe uma hierarquia, o analista de mercado, ele está acima do analista de desempenho? Como é que é esse organograma do profissional à base? Olha, todos os setores, né, todos os departamentos, os responsáveis por cada setor têm canal direto com o Dr. Paulo. E hoje o diretor executivo ele tem uma demanda enorme, né? A quantidade de departamentos que hoje existe no departamento de futebol é muita coisa, a demanda diária é muito grande. Então todos os chefes de setor ele têm canal direto com o Dr. Paulo e ele vai distribuindo e tocando caso a caso as situações de cada departamento. Então não existe essa questão hierárquica. Bom, eu vi que o tema é rico, a gente podia ficar aqui resenhando aqui por um bom tempo. A gente pode abrir para uma, duas perguntinhas? Fernando já podemos, Fernando? Não, estourou. A gente infelizmente não Tá bom, consegue fazer isso. Eu agradeço aí a oportunidade, é um tema riquíssimo, parabéns a vocês e espero que os clubes invistam mais nessa área, porque
uma área que o futebol, para caminhar, eu acho que vai ter que passar pela área de vocês. Só para as considerações finais, deixar espaço aberto aqui para o Pedro também, para o Ricardo, para as suas considerações, agradecer em especial a presença de vocês três aqui, de todo mundo presente. Dizer que daqui a pouco a gente está sentado do lado de vocês para trocar uma ideia, mas também para ouvir cada um que vai vir aqui. E assim, isso já é uma realidade, que como o Pedro colocou, está engateando, que como o Ricardo colocou, tem toda uma questão estrutural bem definida já, mas que vai depender muito da dedicação e do envolvimento das relações humanas construídas. Muito obrigado. Quer fazer alguma consideração final? Não, eu queria agradecer a oportunidade de sempre falar sobre análise, falar sobre futebol é sempre muito bom, e falar que a BTF é um patrimônio, cara, do nosso futebol, porque há quantos anos eles formam treinadores aqui. Eu tive a oportunidade de ser o meu primeiro curso de treinador, ter sido aqui, então tenho orgulho da de ter passado por aqui e, pô, ainda mais estar aqui. Falar da BTF, eu já tive a oportunidade, até a convite do Marcelo e outras oportunidades, de falar com alunos daqui, em 2, 3 oportunidades, foi muito enriquecedor. Falar que esse processo de desmembrar já tem alguns clubes que já fazem, já tem uns 7 ou 8 clubes que já tem o departamento de mercado, a parte do departamento da análise de desempenho. Acho que os diretores viram também que há um espaço importante para o mercado, para ele ir trabalhando sozinho no sentido de estar focado naquilo. Então acho que ele está crescendo também nesse aspecto. Acho até que essa questão, Marcelo, acho que tinha que levar a questão para a CBF também, para criar um apêndice ali para isso, para se falar um pouco sobre isso. Acho que a gente já está fazendo isso já. Pô, show, seria muito importante realmente. E agradecer aí a presença de todos, é um prazer, e falar com os companheiros, o pessoal da bancada aqui, foi um prazer e obrigado pelo convite. Obrigado, Ricardo.